professor, vou pedir um minuto aí, rapidinho, porque começou a coletiva com o Lula, o presidente aí eleito. Vamos ouvir rapidamente, né? Vamos ver se ele vai falar algo em relação aos seus ministros. Vamos ouvi-lo. Governa com quem ganhou. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. Nós agora, semana que vem, ainda temos um processo de conversa com alguns partidos menores, mas que também estiveram aliados conosco. Nós ainda temos algum segmento da sociedade que nós queremos conversar. Depois da gente, então, eu vou receber você diplomado no dia 12. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Tá? Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Na medida que eles tiveram coragem de ir para a rua comigo, na medida que eles tiveram coragem de enfrentar a diversidade que nós enfrentamos, as provocações que nós enfrentamos, porque foi uma eleição muito complicada, eu nunca vi, e não sei se em algum lugar do mundo, alguém utilizou tanto o aparelho do Estado para ganhar as eleições como foi essas eleições de 2022. Nunca. Nós enfrentamos, na verdade, não era uma pessoa, era o Estado brasileiro e suas instituições tentando evitar que o atual presidente perdesse as eleições. Então nós temos compromissos com a parte da sociedade que nos ajudou e depois que a gente montar o ministério, aí sim nós vamos governar para 215 milhões de habitantes e não apenas para quem votou em nós. É isso, eu prometo que depois que eu receber o resultado do pessoal que está trabalhando na transição, eu prometo falar mais cotidianamente com a imprensa, porque eu acho que é preciso passar todas as informações para o povo brasileiro, todas. Agora vamos fazer só o seguinte, como eu não posso responder 10 perguntas de uma vez, e eu não posso demonstrar preferência, o companheiro Crispiniano, que é o assessor de imprensa, ele diz quem vai falar e eu atendo. Bom, tá, então, né, estamos acompanhando o mais importante aí nesta fala até agora, então, que a gente vê que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né, Gani, afirmou que não vai realmente anunciar nenhum nome antes da posse oficial. Lembrando que a posse, né, a data da posse foi antecipada do dia 19 para o dia 12, foi feito o pedido foi aceito pelo TSE, a posse foi antecipada para o dia 12 e ele trouxe a informação que não está com pressa para trazer os nomes. Ô, Gani, qual que é a sua análise, né? Primeiro, só para a gente falar sobre esse discurso, essa coletiva aí do Lula, que começou agora há pouco, começou com 1h30 de atraso, vamos dizer assim, mas o mercado estava querendo muito aguardar para ver se vinha alguma sinalização de algum ministério, né? Principalmente Fazenda e Planejamento. É porque ele não tem esses nomes. Quando ele diz que tem 80% dos nomes na cabeça, eu duvido, né? Porque agora os parlamentares estão pedindo a sua cota. Bom, eu apoiei, eu quero um ministério, eu quero uma secretaria, e isso está condicionado à aprovação da PEC da transição. Qual que seria o sonho do PT? A PEC da transição com toda a verba para os 4 anos e sem ter que pagar aí o pedágio para os partidos do Centrão. Mas não é o que a gente verifica. Os partidos do Centrão agora, né, então pega lá o PSD, PP e todos os outros pedindo também a sua cota. Peraí, alas do MDB também, eu o apoiei. Mas agora eu também quero um ministério, quero uma secretaria, senão essa PEC aí da transição passa com valor bem desidratado, né? Passa com prazo bem mais curto ou eventualmente não passa. Então como é que eu vou agora, dado que eu
pedir apoio de vários setores da política, o boleto chegou. E agora eu tenho que agradar todo mundo. Só que não tem ministério para todo mundo. Este que é o grande problema para ele. E ele não tem o Ministério da Economia na cabeça dele ainda também. Olha só, a gente tem aqui informação agora, né, que ele acaba de dizer o seguinte, tá? Durante essas respostas aí da coletiva, a base do meu ministério será a base que eu tinha no segundo mandato, mais o Ministério dos Povos Originários, que poderá ser uma secretaria especial. Havia-se muito uma dúvida, né, se teríamos o Lula 1 ou o Lula do segundo mandato. Se ele está dizendo aqui que a base, ele não deu nomes, mas a base dele será a base que ele tinha no segundo mandato, eu acho que responde a dúvida de Lula 2. Acabou, né? Aliás, como eu sempre disse, que não teria Lula 1, que era a maior conversa furada, não teria incentivo para ter Lula 1, basta olhar o que tem acontecido nos outros países, não tem governo pragmático ao centro, basta olhar o que tem acontecido nos países da América Latina. Chile, Colômbia, Peru, todos deram uma guinada muito forte à esquerda. Por que que aqui seria diferente? Outra, o liberalismo do Lula, né? Liberalismo, né? Se é que a gente pode chamar assim, foi de ocasião, de 2003 a 2005, nem foi no primeiro mandato, foi de 2003 a 2005 para ter alguma governabilidade, porque o PT nunca tinha tido a presidência da República e sabe que se fizesse barbeiragem na área econômica estaria fora. Então teve que conquistar o mercado, manteve as políticas econômicas do governo anterior, senão não teria governabilidade. Com a saída do Palocci no Ministério da Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia, veio o Guido Mantega. E a partir daquele momento começou a política mais populista, mais desenvolvimentista, menos pró-mercado, menos liberal. Que os efeitos só não apareceram naquele momento porque a conjuntura internacional era amplamente favorável. Veio a Dilma, pisou no acelerador e aí o resto é história de 2014 em diante. 2 quedas monumentais do PIB sem ter tido nenhuma pandemia. Então é cara de Lula 2, é cara de segundo mandato de Lula ou de primeiro de Dilma. Chame do jeito que a gente quiser.